Eu sempre gostei muito de servir aos outros. E como eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, isso despertou muito cedo em mim. Algumas mães de primeira viagem que sempre fazem algumas perguntas. Eu tenho certeza que provavelmente elas devem estar assistindo isso aqui, se perguntando e querendo ter a oportunidade de perguntar. Por exemplo, rotina do sono. Era uma coisa que a senhora pensava, vai dormir tal horário? Porque hoje em dia tem milhares de técnicas, né? E eu tinha que ter uma rotina muito, muito certinha, era muito menino. A minha mulher é advogada, então quando ela se colocou mais presente dentro de casa, nós tivemos um acolhimento melhor com as crianças, né? Ser mãe assim, é uma dedicação, né? Então, se a gente planta bem os filhos, né? Estamos plantando aí uma nova vida, uma nova esperança. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. No episódio 81, no dia tão especial como esse, Dia das Mães, trouxemos uma mãe, uma amiga nossa que tem uma história bonita e que pode nos inspirar. Mas antes de iniciarmos, apresentar nossa convidada especial, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho. A gente tá aqui semanalmente trazendo conteúdos relevantes para você. Então, a gente percebeu que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos e a gente está com a meta de crescer o nosso canal, né? Crescer o nosso trabalho. Então, fortalece a gente se inscrevendo e também compartilhando com os amigos. Esse episódio é patrocinado pelo Fibo, que está aqui, e a gente trouxe um recado especial. Eles pediram para a gente falar para as mães. Se você tem um filho que está nessa fase de estudo, estudando para o Enem, o Fibo é uma inteligência artificial onde vai dar para o aluno uma trilha de estudo personalizada, onde vai ter diversos simulados, todo o banco de todos os Enems tem dentro da plataforma, onde você vai poder fazer simulados e ter a correção. No momento que o aluno ou aluna estuda pelo Fibo e ela erra alguma questão, o Fibo já traz a correção, já traz uma videoaula e também ele corrige a rota, fala, olha, você errou nessa questão aqui, então trabalha esses conteúdos que assim você vai melhorar e assim ter o êxito para ser aprovado. Eu sou Vitor Mesquita, sou violeiro, sou produtor audiovisual e co-host aqui do Lamparina Cash. E eu sou o Fábio Gabriel, é com alegria que estamos aqui com Ana Beatriz. Mãe de 8 filhos, avó de 17 netos, bisavó de 3 bisnetos, uma vida dedicada à família. Ana sempre encontrou tempo e energia para se envolver em trabalhos voluntários, impactando positivamente sua comunidade com uma característica calma e sábia. Hoje ela compartilha conosco não apenas alegrias e desafios de gerir uma grande família, mas também as lições aprendidas e a paz encontrada em servir aos outros. Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Boa noite. Beia. Beia, isso. Muito bem-vinda ao Lamparina Podcast. A Beia é uma amiga de longa data. Isso. E uma oportunidade de, nesse dia tão especial, né, Vitor? Exatamente. Trazê-la e ela aceitado esse convite. Ela aceitado esse convite é quase assim, é mais fácil trazer o presidente dos Estados Unidos do que a Beia aqui. Então, pra gente, uma oportunidade aqui, né? Sua história, Beia, onde iniciou sua história? Onde você nasceu? E eu sei que você é de uma família volumosa, vamos dizer assim, né? Isso. E seus pais foram bastante rígidos também, né? Seu pai teve a parte das Forças Armadas, digamos assim. Isso. Então, sua criação foi um pouco rígida, mas também com muita alegria. Então, sou filha, sou a 9ª filha, né? De um casal muito, muito, muito lindo. Meu pai e minha mãe, pessoas assim, valorosas. Meu pai, coronel do Exército. E minha mãe, segundo as pessoas, era general. Pessoa, assim, forte, mas muito carinhosa também. Pessoa de um trabalho muito bonito, voluntário também. Sempre gostou, aprendi com ela. Gostar de poder ajudar os outros e servir, né? O lema dela era esse, servir. E eu acho que eu peguei um tanto disso, né? Servir, e meu pai não ficava para trás nisso não, né? Depois que eu já estava adulta, né? Já até casada, eles pegaram mais 3
para criar, então ficamos em 12, né? E um deles cego, e meu pai já com quase uns 70 anos foi aprender braille, ábaco, para poder ensinar para esse meu irmão, né? Que aprender a ler, escrever e batalhou um bocado, o velho era disposto, né? E aí ficamos com mais meus irmãos que, além desse que era cego, mais 2 que praticamente são da idade dos meus filhos, né? Então, foi meio que criado junto com os meus, né? Muito lá em casa, muito na casa da minha mãe e do meu pai, né? E aonde que se deu esse momento, Béia, no início? Aqui, eu sou de Juiz de Fora, pai militar, né? Cada um nasce em um canto. Eu nasci em Juiz de Fora, meu pai e minha mãe carioca, da Gema, nascidos e criados no Rio de Janeiro. E aí depois meu pai começou a viajar, né? Muito, 2 em 2 anos, 2 anos e meio num lugar no Brasil. Até que a gente chegou em Rondônia. Eu fui para Rondônia, Porto Velho, com 13 anos e lá vivi 11 anos, até os meus, quer dizer, com 17 eu casei e fiquei, né? Sim. Meu pai e minha mãe voltaram para Brasília. Minha mãe já faleceu com 81 anos e meu pai está com 101 ainda vivo. Olha. Né? E eu tô achando que ele ainda vai durar mais, porque segundo os médicos que acompanham ele não tem nada, graças a Deus, né? Dizem que os exames dele são maravilhosos, que não tem problema de saúde nenhum. Antes da ida a Rondônia, teve uma ida ao Equador? Ah, teve. Meu pai, eu que viajei menos, né? Porque eu já fui a nona, né? Eu nasci em Juiz de Fora, depois a gente foi para o Rio de Janeiro, depois para Três Corações. Aí depois voltamos para o Rio, aí do Rio meu pai foi mandado para o Equador, ele foi ser adito militar lá. Mas eu era bem criança, eu tinha uns 3, 4 anos, aí foram 2 anos e meio lá, aí voltamos para Três Corações, né, Minas Gerais, e de lá nós viemos para Brasília. Aí aqui em Brasília meu pai entrou em 1971 na reserva. Aí a gente achou que estava tudo quieto, minha mãe ficou feliz, até que enfim paramos num lugar, né? Não vamos mais precisar de mudança. Aí veio um convite em 1975 para ele ser governador lá no território federal de Rondônia. E vai a família toda. Aí nessa época já não tínhamos todos juntos, né? Já os mais velhos já estavam ocupando, casados, já estavam cuidando das suas vidas, né? Aí, na verdade, quem ficou em Porto Velho mesmo, só eu e mais 2 irmãs. Né? E você em Porto Velho, Béia, você tem a sua formação, você foi enfermeira? Não, na verdade, eu sou palpiteira. Palpiteira. Mas você fez um trabalho voluntário no hospital em Porto Velho. A minha mãe era voluntária, então ela começou a trabalhar no único hospital naquela época, que era o Hospital São José. No território só tinha esse hospital, né? No interior era um posto de saúde, mas a demanda do pessoal do interior vinha tudo para Porto Velho, no Hospital São José. E minha mãe foi de voluntária e eu, como andava junto com ela sempre, fui junto. E isso, mas o seu pai, na verdade, na época, era como fosse o governador ele foi... Ele era o governador, de Rondônia. De Rondônia, é verdade. Rondônia. E a gente morava em Porto Velho. Naquela época era território ainda, né? 1975. 75. Aí era escolhido pelo presidente da República naquela época, né? O presidente que designava os governadores dos territórios, né? Que era Rondônia, Roraima, o Acre, o Amapá. Era tudo território. E tinha uma situação bem interessante com um menino chamado Joca. O Joca. Que nesse trabalho voluntário de enfermeira lá no hospital, né? Na verdade, assim, o trabalho com a minha mãe era assim, o que ela mandasse fazer, eu fazia, né?
Enfermeira mesmo eu nunca fui, né? Nunca foi. Era limpar o chão, lavar um banheiro, aí trocava a roupa do menino. Mas eu aprendi algumas coisas, porque a carência de mão de obra lá, na verdade, não tinha enfermeira, né? Tinha as pessoas que eram práticas, né? E algumas técnicas. Enfermeira mesmo formada, não tinha, não. Era um pessoal, assim, muito valoroso, porque poucas experiências, poucos recursos, mas na hora da precisão inventavam, né? E aí tinha um menininho que chegou lá no hospital, que o nome dele era Joca, e era um menino com uma síndrome muito diferente mesmo, né? Ele tinha 4 anos, mas ele era muito pequenininho, tinha uma cabeça muito grande, né? Tinha uns bracinhos, as mãos, parecia assim um anãozinho. E ele chegou assim muito debilitado, porque as crianças que chegavam lá naquela época era assim, malária, pneumonia, desnutrição e verme. Isso era o clássico. Que tinha. Toda criança que chegava, porque eles vinham de dentro da floresta, né? Que era aquela época que estava abrindo, que eles chamavam de linhas, né? Então, muita gente do sul, muita gente do Nordeste entrando para dentro da floresta, foi a época do cacau, né? E era um pessoal que não tinha assim, uma resistência para uma floresta. Então, as crianças adoeciam muito. E esse menininho chegou e eu estava lá e a gente começou a cuidar e ele foi se desenvolvendo. Ninguém sabe até hoje como ele aprendeu a andar, aprendeu a falar. E ele era um menino assim, tão feinho, mas que chegava a ser bonitinho, sabe? Coração transbordando. Nossa, não tinha um que não visse ele que não se encantasse com ele, sabe? Você vê que o amor cura, né, Bé? O amor cura. As enfermeiras lá, o pessoal que cuidava lá da limpeza, todo mundo. Até os próprios pacientes que ficavam no hospital passavam lá na pediatria para ver o Joca. O Joca era o sucesso lá do hospital, né? E aí ele ficou uns 3 anos sem aparecer ninguém da família procurando ele. 3 anos sozinho. 3 anos lá só com a gente. Nossa. Aí eu casei, né? E aí eu e o Edson pensamos em adotar ele. E aí a gente começou, só que tinha um processo, né? E aí a gente começou a levar nos finais de semana, a gente tinha direito de levar ele lá para casa, mas durante a semana ele tinha que estar no hospital. E aí numa dessas vezes que a gente levou ele para casa, passamos sexta, sábado, domingo com ele, e aí na segunda nós resolvemos que íamos entrar já com a papelada, daquele juizado, aquilo tudo, né? Só que na hora que a gente chega no hospital para deixar ele, né? O pai tá lá. Aí o pai apareceu, que disse que a mãe tava com muita saudade, queria ver muito o menino. Aí levou. Era lá numa colocação, né? Que chama assim, em Ji-Paraná. E aí não teve o que a gente fazer, né? Era o pai. O que despertava isso, Bé? Essa vontade de auxiliar, essa vontade de dar carinho para essa criança? Eu sei que depois surgiram outras adoções, parte da sua família. E o que desperta isso? Olha, eu não sei se isso da minha mãe sempre me influenciou muito, né? Uma coisa minha também, e eu acho que junto com isso da minha mãe, sempre me despertou essa vontade de auxiliar, eu sempre tive, desde criança, até dentro de casa mesmo, essa coisa assim de servir. Eu sempre gostei muito de servir aos outros, uma coisa que eu acho que é um tanto minha e um tanto dessa oportunidade do meu pai e da minha mãe me deram, porque eles também eram assim, de servir, tanto meu pai quanto minha mãe. E como eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, isso despertou muito cedo em mim. Então, essa coisa assim de eu ter um monte de gente dentro de casa e para mim tá todo mundo junto, é todo mundo igual. Eu
sei, uma coisa, acho que é uma coisa Natural, né? natural, Natural. que nasceu já comigo mesmo. E, Bé, o que é servir para você? O que é servir, né? É fazer algo para ter algo em troca? Nem pensar, né? Porque muita gente faz isso, né? Tem. Não, graças a Deus eu sempre tive isso, assim, de servir e de... Eu sei que, na verdade, quando a gente serve, né? A gente está servindo a nós mesmos, né? O que a gente faz de bom pro nosso coração é o que Deus quer, né? E eu sei que isso de eu me sentir assim útil, eu gosto muito de me sentir útil, de eu saber que eu estou sendo útil para alguma pessoa, que eu estou sendo útil para alguma coisa de Deus, né? Então isso de poder servir e de poder sentir que Deus está presente. Eu penso que o servir, vamos dizer assim, é a forma de sentir mais Deus, né? Isso. Não é? Eu sinto isso às vezes, que o coração parece que enche, né? Enche de coisas que a gente às vezes nem sabe. E é um amor, assim. Aí você pode sentir a presença de Deus pelo ato de servir. Exatamente. Interessante, exatamente. Né? Sem estar querendo nada em troca, né? Eu já servi querendo algo em troca. Eu acho que quase a maior parte das pessoas já fez em algum momento isso, né? Mas quando eu fiz sem querer nada, é totalmente diferente o sentimento, né? Muito diferente. Isso aí é uma verdade, muito diferente, né? Eu falo de servir porque também você teve filhos que foram adotados depois, né? Você falou de 8 filhos, na verdade Sim. são 9. São 9. Porque tem a filha mais velha do Edson, né? A Ana Cristina, é a mais velha. E depois eu e o Edson tivemos 7. E nesses 7 tem uma que não nasceu da minha barriga, mas nasceu do meu coração, né? E depois de alguns anos que o derradeiro, o Josué já estava maiorzinho, tinha uns 10 anos, aí chegou o Marcelo, né? Então, tem mais um Marcelo, que chegou com 7 anos para mim. O Marcelo já chegou com 7 anos. E aí ficaram esses 9, né? Um tanto bom de filho. Um tanto bom de filho. E 17 bisnetos ainda, né? 17 netos. Netos e 3 bisnetos. É isso, né? Isso. E um monte de agregados. Muitos agregados. Bé, qual a importância da família para a senhora? Eu acho que a família é a base da vida, né? Eu acho que a pessoa que vive só ou que não tem uma família não é uma coisa que é aquilo, né? Tá casado não é fácil, tá solteiro não é fácil, ter filho não é fácil, não ter filho não é fácil. Então não tem coisas muito fácil aqui nesse planeta, né? Tudo sempre vai complicar um pouquinho a vida, né? Mas eu acho que a base da família, Adão e Eva mostrou isso, né? Adão, Eva, seus filhos, exemplo, né? E eu, graças a Deus, tive esses exemplos para mim, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Mesmo com as dificuldades, né? A gente vai vencendo, mas eu acho que a família é fundamental, né? Uma coisa muito importante, ainda mais nos dias de hoje, nesse planeta, né? É uma segurança, é uma questão da gente chegar em casa, encontrar a família, encontrar um apoio, né? Mesmo com as dificuldades, né? O que a senhora aprendeu com os pais da senhora, com criação de filho? Então... Que hoje a gente não vê muito, né? Meu pai, apesar de ser militar, mas sempre foi uma pessoa, assim, muito dócil com a gente. Tinha disciplina, sempre teve.
Mas era o meu pai, assim, eu lembro do meu pai levar a gente para brincar em parquinho. Aí quando a gente ia muito no Rio, mesmo morando aqui, a gente sempre ia nas férias para o Rio de Janeiro. Então ele ia para a praia, aqui no clube ele ia, nadava, brincava, jogava futebol com os meninos. Chegava em casa, ele que cuidava assim de dar banho. Eu lembro que eu e minhas irmãs, a gente tinha um cabelo maior, ele que penteava, ele que sempre teve essa atenção com a gente. Era um contador de histórias, assim, maravilhoso. Tudo bem que cada vez que ele contava a mesma história tinha algumas diferenças. A gente sempre questionava. Ele disse, não, mas foi assim mesmo que aconteceu. É que eu lembrei agora, né? Lembrei agora, não tinha lembrado da outra vez. E ele sempre sentava na beira da cama antes da gente dormir e contava história pra gente. E minha mãe sempre foi aquela mãe mesmo, dona de casa, cozinheira de mão cheia, né? E sempre gostou também de cuidar da gente, de servir. E ela era mais assim da prática, né? Faz, arruma, cuida. Mas sempre teve isso de sempre estar ajudando os outros, sempre teve coisa... Eu lembro uma vez a gente morava no setor militar e... Eu era menina ainda, tinha uns 7 anos por aí, e aí ela inventou que tinha sempre uns meninos de rua lá, né? Uhum. E aí ela inventou de fazer aqueles meninos ganhar o seu próprio dinheiro. Aí mandou construir as caixas de engraxate, botou o material todo de engraxate, aí os meninos chegaram de manhã lá em casa, era assim uns 5 ou 6 meninos que eu lembro. Aí os meninos chegaram lá em casa, ela dava o café da manhã, dava a caixa de engraxate para os meninos, eles saíam. Quando chegava lá pelas umas 4 da tarde, eles chegavam lá em casa de novo. Aí ela via se o material estava lá dentro, via quanto eles tinham ganhado, para ver quantos eles iam entregar para a mãe deles, né? Aí ela dava um lanche, os que chegavam mais sujos, ela dava um banho. E naquela época também assim, né? Filha de militar, vida de militar é aquela, né? Não tem muito, né? Sim. Então, dividir as roupas da gente, camiseta, né? Que a gente ganhava aquelas camisetas sempre do exército. E aí dividia, dava para eles, dava banho, dava lanche. Aí no dia seguinte a mesma coisa. Os meninos chegavam lá de manhã. Aí as caixas de engraxate ficavam lá em casa. Aí de manhã eles passavam de novo, pegavam as caixas. Ela sempre inventava alguma coisa. Aí tinha também, ela inventava da gente, eu sempre ia com ela, né? Lá no setor militar, a campanha do quilo. Ela batia de porta em porta, era uma vila, né? Sim. Hoje em dia tá enorme, mas naquela época não era tão grande. 1 quilo. De quê? De qualquer coisa que você tenha. Ela batia de porta em porta, 1 quilo de alimento. Era sal, macarrão, o que tivesse. E aí depois ela distribuía, né? A senhora mudou, né? Mudou muito, né? Por conta do seu pai militar. E a alfabetização? Como que foi feita a sua alfabetização, Beli, nessa época? Nessa época. Que em 1900 e tempo, né? Não tá me chamando de velha, Não, né? não, Absolutamente. Não, tô nada. Experiente. Experiente. Então, eu tive muita dificuldade nisso, né, na alfabetização, porque eu fui para o Equador com uns 3 para 4 anos, eu demorei para falar, então eu falava muito errado, aí misturei o português com o espanhol. Nossa. Porque lá eu fui para a escola, né, e aí comecei a ser alfabetizada lá, porque eu voltei com uns 6 para 7 anos, né? Aí fui ser alfabetizada aqui no Brasil. Não sabia nem... E lá ainda tinha que saber o inglês, né? Então era uma salada de fruta na minha cabeça. Você é bilíngue, quer dizer, trilingue. Poliglota, né? Na verdade, não sei nenhuma. Malha português. E aí eu tive muita dificuldade de aprender a alfabetização, né? E aquele esforço, né? Do meu pai para me ensinar e da minha mãe. Seu pai e sua mãe te corrigia muito com palmada? Ou não? Olha,
Não sei porquê, mas eu nunca apanhei. Sim. Mas meus irmãos apanharam. Teve um que apanhou bastante. Sim. Mas eu escapei dessa, não sei se é porque eu já fui a caçula, né? Já viu os exemplos, né? E eu era mais quieta mesmo, sempre fui mais quieta, né? Mas meu pai corrigia. Corrigia. Meu pai corrigia e quem merecia pegava mesmo. O que tinha antes e hoje já não tem tanto, Béia? Eu digo com estrutura familiar. Olha, o que eu sinto muito assim é a ausência das mães em casa, né? A gente entende as necessidades, né? Eu, por exemplo, eu optei ficar em casa, né? Resolvi que não ia fazer nenhum curso superior, né? E também resolvi ficar em casa, tive muito filho, né? E eu sempre resolvi que eu ia cuidar deles, né? E mesmo assim, que o pessoal fala, mas hoje em dia é mais difícil manter só um indo trabalhar, né? Mas a gente também passou muito aperto, porque era só o Edson indo trabalhar, né? E não era muito fácil financeiramente, né? Porque era só um trabalhando. Mas a gente dava um jeito, né? É aquilo, né? Que a gente fazendo de coração, Deus não deixa faltar, né? Então a gente foi umas épocas bem apertada na vida, bem apertada mesmo, aí fomos indo devagarinho e eu sinto assim que eu ter ficado em casa com meus filhos valeu muito a pena. Não me arrependo nem um minuto, né? O amor estava presente, né? E está presente. E o olho, né, da mãe é sempre o olho da mãe, né? É um olhar diferenciado, né? É um olhar diferenciado. E eu tive não, né? Tenho alguns que deram mais um pouquinho de trabalho, né? Uhum. Conheço alguns. Conhece alguns. Tudo santo, né? Tudo santo. Tudo santo. Tem uns pais que falam, meus filhos é maravilhoso. Os meus também são, mas deram trabalho. Deram trabalho, alguns. E eu acho que isso das mulheres estarem sobrecarregadas, né? Porque não deixa de ser uma tensão, né? De estar tendo que cuidar, porque eu sei que muitas delas que têm que trabalhar têm aquela preocupação, como é que meus filhos estão, como é que vão ficar, né? E assim, uma coisa que eu também brinco muito com as mulheres, né? Põe os maridos para trabalhar muito mesmo, de manhã, de tarde, de noite. Não dá tempo para eles, porque com pouco tempo ainda conseguem pensar coisas que não deveriam, né? Então põe mesmo para trabalhar bastante. É verdade. Mas esse lado da mulher ser mais presente com os filhos, eu vi isso aqui em casa mesmo, né? Porque quando a minha mulher é advogada, então quando ela se colocou mais presente dentro de casa, nós tivemos um acolhimento melhor com as crianças, né? Foram... vamos dizer assim, expandindo mais o amor e aquilo trouxe uma ligação melhor com a família, né? Os filhos com a mãe com o pai com as crianças. Então, acho importante. Que o amor de mãe ali presente, mais presente, é bom, né? É muito bom. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente com a gente. E meu pai, apesar de trabalhar o dia inteiro, né? Mas quando ele chegava, ele era muito presente também, né? Eu acho que naquela época de não ter tanto acesso a tanto eletrônicos, né? Era diferente, né? Lá em casa mesmo com meus filhos ainda não pegaram essa época de tantos eletrônicos, né? Mas a gente tinha, uma vez na semana, a gente tirava assim para fazer atividade mesmo dentro de casa, né? Aí teve uma vez que nós encontramos uma pessoa que ensinava a fazer massinha de modelar, né? Então, era na quinta-feira que ela ia lá em casa. Aí nós montamos um presépio. Cada um fez um boneco, né? Do presépio. Fizemos um presépio, tudo de massinha de modelar.
Ficou muito bonito. Isso era uma forma de manter a De família manter, da unida, gente né? estar ali junto e aí acabar, conversava, brincava, né? Aparecia alguma coisa, É, né? Sempre tem isso, né? E sempre fizemos jogos, mesmo dentro de casa. A gente fazia jogos dentro de casa, brincavam, né? Sempre procurei acompanhar muito de perto, já fui até aquelar, né? Chefe de lobinho nos Olha. escoteiros, né? Uhum. Fui durante uns 4 ou 5 anos, acompanhei eles no escoteiros. E aí tinha muita aventura, porque eu acho que menino gosta muito de aventura, né? Esse negócio de muita atividade parada só na sala de aula já tá bom, né? E a gente fez muita atividade, muito acampamento bom, muita diversão, né? Hoje em dia, com esse mundo acelerado, querendo ou não, hoje o mundo é muito mais acelerado que antigamente, né? Isso Muito é. pela tecnologia e também as pessoas acabam ficando muito ansiosas, né? E quando fala de presença, o que é essa presença mesmo, assim, do olhar? Porque é diferente quando a pessoa está presente mesmo. Às vezes a pessoa está presente fisicamente, mas às vezes não está presente, né? Isso aí é uma verdade mesmo. Que tem um ditado que fala, né? Vale muito mais a pena 5 minutos realmente junto do que um dia inteiro, né? Porque às vezes a pessoa é isso que você está falando, né? Tá o dia ali e não tá, né? E é importante isso. Eu brinquei muito com meus filhos mesmo. Brinquei mesmo de tomar banho de chuva, de acampar, de tomar banho de cachoeira. Sempre brinquei, sempre aproveitei muito a presença deles, né? E sempre procurei, assim, dar o meu tempo, realmente, o meu tempo para eles, né? E você viu o resultado nisso, Bé? Eu vejo. Vê? Eu vejo. Apesar de, que nem eu falei, né? Não é tudo Flores, né? Tudo flores, né? Tem uns espinhos, né? Mas eu vejo que algumas coisas que às vezes eles enfrentam hoje em dia, eu sei que eles têm uma base, né? Que eles têm, assim, minhas filhas, pelo menos, as mulheres, né? Todas estão em casa cuidando dos filhos, né? E estão aí na peleja, porque não tá fácil para ninguém, né? Mas estão aí, pelo menos esses primeiros anos, né? De estar junto, estar acompanhando e estar fazendo um esforço para poder acompanhar os filhos, que faz diferença. Faz para eles e faz para a gente. Eu acho que se eu não tivesse ficado tanto tempo com eles, eu acho que hoje em dia eu não seria tão... Teria, assim, essa disposição, essa força para enfrentar algumas coisas, né? Que eu falo para as mães, assim, que as mães ficam querendo botar, assim, por exemplo, o menino pode dormir com a gente. Os meus filhos todos dormiram comigo, até o outro chegar, ainda tinha um na cama. Aí chegava o outro, ainda tinha um na cama. Acho bom demais. Eu acho bom demais. Eu também acho bom demais. Nossa. Porque depois que cresce, nem vai estar. Eu até vou falar baixinho, porque o meu adora dormir com a gente. Bom E o meu tá demais. com 12 anos, acredita? Então. Mas mas é muito bom, é muito bom esse fugia carinho, pra cama né? do meu pai até os 12, 13 anos de idade. Você vê, coisa boa, né, Olha, Bé? eu fugia, mas E você sempre tem ia saudade disso, né, Bé? eu sempre ia pelo lado da minha mãe, né? Apesar que ele não brigava, não, mas ele já fazia a cara mais séria. Minha mãe só chegava pro lado e... Sei. Bom demais. Bom demais. Tem essa lembrança dentro de mim. Eu tenho essa sabe? lembrança também, sabia? Quando eu era bem pequeno, aí um trovão, alguma coisa assim, já corria pra cama. Corria. Meu pai às vezes ficava mais bravo, então minha mãe que acolhia mais. O amor de mãe é diferente, né? É diferente. Então, Béia, você acha que o amor de mãe é capaz de quê? O amor de mãe, né? A gente vê muitos exemplos, né, de mulheres assim que fazem coisas incríveis mesmo, né? Eu não digo assim que o amor de mãe, eu não comparo assim, incondicional. Às vezes tem algumas palavras fortes, né? Uhum. Mas eu sei que a gente faz muitas coisas interessantes, né? Digamos assim, né? Para poder ver o bem do filho, né? Para poder
o que eu ia falar, assim, que as mulheres estão perdendo muito é a intuição, né? Porque a vida é tão corrida, né? É tão cheia de coisa, de afazeres, né? E chega em casa e ainda tem que fazer um monte de coisa. Aí é aquele sentimento que é a intuição, que diz, olha, teu filho tá fazendo isso, teu filho tá fazendo aquilo, acaba que ela não percebe, né? Eu não sinto isso em algumas mães, não estou dizendo que são todas, mas eu acho que é até justificado, né, isso, né, dessa correria. E essa intuição, o que é isso, Béia? É a gente poder estar ligado com os filhos, né? Por exemplo, eu sempre tive uns sonhos com um dos meus filhos, vinha sempre pelo sonho. Me mostrava o que é que ele estava fazendo, o que ele estava precisando, né? Tinha uns que eu sentia assim no dia a dia mesmo, porque tá mais disponível, né? O coração tá mais vazio de preocupações assim dessa vida corrida, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que... Porque também as mulheres hoje em dia querem muito não se sentir só mãe, né? Parece que é pouco, né? Quer sentir mais. Quer sentir mais, eu tenho que ter um curso, eu tenho que ter uma profissão. Não sou contra, né? Claro que não. Porque as minhas filhas mesmo, tenho 2 que se formaram, né? Que têm profissão, que gostam, né? Mas que agora estão como mãe, mais como mãe. Mas não sou contra, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim, que se a gente tem essa oportunidade de ter um filho e a gente tem essa oportunidade de poder estar com eles, sentir eles, deixar essa intuição, porque a intuição é isso, é Deus falando com a gente, é Deus mandando um recado para a gente, olha teu filho, né? Porque na verdade não me sinto assim, eu brinco muito que eu falo assim com Deus, né? Deus, esses filhos aqui é teu, que eu também sou sua filha, né? Eu sou como se fosse mãe adotiva, né, dos meus filhos aqui. Uhum. E ele tem que me dar uma inspiração, porque às vezes o filho está precisando de alguma coisa e a vida está corrida e a gente não vê. Quando vê, o tempo passou, né? E algumas coisas acontecem depois, lá na frente que a gente vai ver, né? Mas se a gente tiver com essa disposição de poder estar com esse coração mais aberto para poder receber de Deus, de Nossa Senhora, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora. E ela poder dizer, olha, cuida desse teu filho, ele está precisando disso. Se você dorme com o pensamento ligado com ele, você recebe o que teu filho está precisando, né? Então, essa intuição, por causa dessa vida, desse dia a dia, tá roubando isso das mulheres, sabe? E eu sinto, queria que as mulheres pudessem ter mais esse tempo. Por isso que eu brinco, põe os homens para trabalhar, gente. Põe eles para trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Mesmo que a vida aperte. Mas eu falo isso, mas eu sei das necessidades de algumas pessoas, né? Não estou querendo dizer aqui que essa é uma regra para todos, né? É como a senhora sente, é como a senhora viu, vamos dizer, a trajetória da vida. Né? Como que a senhora plantou e como que a senhora vê isso hoje, né? E realmente tem isso, né? Tem. Nós estamos, pelo que o Vitor falou, o movimento que nós estamos de aceleração de tudo que acontece, tudo muito rápido. Você quer resposta rápida das coisas, você quer tudo muito rápido, você quer o dinheiro para fazer aquilo, você quer... Então você está tendo pouco tempo para se ouvir, né? Verdade, é pouco tempo para se ouvir. E quem faz parte de você? Seu filho, né? Exatamente. É o seu próprio sentimento, às vezes, ali, né? Exatamente. Que a gente precisa nos ouvir, vamos dizer, a gente vai se ouvir para que a gente possa estar ouvindo os nossos filhos. Né? Exatamente. Impressionante, né? Impressionante. E acha que quando cresce, casa, resolve? Não. Aqui eu dou o recado, falo, não tem esse negócio não. E depois casou. Aí quando tiver 18 anos. Eu falei, quando tiver 50 anos. Aí tem um ditado, né? Filho criado, trabalho dobrado. E eu tenho visto isso aí na realidade, né? Aí vem os netos, aí vem a preocupação. Casa, a gente fica, ai, tomara que dê certo, tomara que dê certo. 14, aí vem os netos, ai, tomara que crie legal, né? Porque
a intenção, né, minha, pelo menos, e do pai deles, né, é isso, deles serem melhores do que nós, né? Eu sempre pensei nisso, eu quero fazer melhor do que meu pai e minha mãe fizeram, coisas que para mim não foram legais com meu pai e com a minha mãe. Algumas coisas eu fiz diferente com eles, eu acho que foi melhor, e eu espero que eles façam melhor do que eu fiz com eles, que eles não... Coisas que todo mundo tem isso, né? Ah, minha mãe podia ter feito isso melhor, meu pai podia ter feito isso melhor, e eu espero que eles façam melhor e assim continue, né? Para um dia que eu precisar voltar, eu voltar numa família bem legal mesmo, já bem mais bem resolvida, com menos problemas, menos caraminhola na cabeça, mais soluções, né? E é isso. A vida não é fácil, não. Não, né? meu amigo. Achar que tá fácil algo, dar uma olhada pro lado, que algo Senhora. não está indo tão bem. A verdade é essa. A verdade é essa. A senhora falando, eu lembrando assim, né? Eu sou pai tem 2 anos e pouco, né? Às vezes eu falo com a minha companheira assim, dá vontade de pegar os meninos e ir embora e só ser pai e mãe, né? Tipo, como se existisse um lugar que você só poderia ser só pai e mãe. Porque, assim, pra mim, minha vida é totalmente diferente depois que eu me tornei pai, né? E assim, a Ana Vitória fala a mesma coisa, né? De quando tornou mãe, né? E a gente aqui no Lamparina Cash, a gente convidou a senhora para falar desse assunto de mãe, porque a gente acredita que, assim, é um assunto assim que tem que ter experiência para poder ouvir, né? Aqui a gente não tá querendo ensinar nada para ninguém, mas compartilhar a experiência, né? Porque a gente fala assim, tem coisas que meus filhos fazem, aí o pessoal pergunta para Ana Vitória, como é que você ensinou isso para eles? Eles fazem, né? E assim, eles são deles essas coisas, mas a gente, sei lá, né? Então, e hoje em dia na internet, tava falando desse negócio acelerado, né? Tudo tem técnica, fórmula, né? Em como incrível. as pessoas estavam ensinando os outros a criar filho com os filhos de 5 anos, né? E assim, né? Eu acho que... Não sei se é por aí, eu né? vejo bem, eu acho que não sei se... eu vejo que para criar filho, não existe a receita de bolo, mas tem a receita dos ingredientes, vamos dizer, né? Não é? Tem. Concorda? Concordo. Não é? Tem os ingredientes ali. Se a gente souber ouvir os antepassados, assim, as pessoas que tiveram uma trilha, assim, que tiveram bons resultados, a gente pode... Opa, quais foram os ingredientes que foram utilizados aqui nessa receita de bolo, né? É exatamente isso que eu tô falando, né? Tudo que foi de bom que eu senti do meu pai, da minha mãe, que o Edson sentiu mais da mãe dele, porque ele não teve muita convivência com o pai dele, né? Mas que ele teve outras pessoas que representaram o pai dele para ele. O que a gente achou de bom, a gente usou, né? O que a gente achou deles poderia ser melhor, a gente tentou melhorar, né? E é isso que a gente quer que os filhos da gente façam, né? Melhorem com os filhos, que os netos melhorem com os bisnetos, né? Ser uma rede, né? E isso que o Vitor está falando, né? É muita informação hoje em dia. Meu Deus do céu. Pega esse celular, esse tal de Zap, de Instagram, né? Meu Deus do céu. Se você falar assim, o que eu faço com um menino de 6 meses? Daqui a pouquinho tem 300 mensagens aqui. E pode ter uma pessoa que criou um monte ali do lado, não, mas você vai ler, né? Você vai ler, você não conhece a pessoa, você não sabe realmente quantos filhos essa pessoa tem, às vezes nem tem, né? E já tá dando palpite. Os outros que querem dar conselho de casamento, nem casado. Nem casado não é, que nem o pessoal agora tá escolhendo padrinho de casamento, que os padrinhos nem casado não né? Então, as coisas meio diferentes, né? Mas não tô dizendo que estão errado, não quero... achar que eu tô certo em tudo, não. Porque eu sei o tanto que eu devia ter feito melhor, que eu poderia ter feito diferente. Mas é que nem os portugueses falam, né? As consequências só vêm depois. Se elas viessem antes, facilitava, bom, né? Bem, você com 17 anos morava em Porto Velho, né? Rondônia. Lá era... diferente, né? Como que era a sua convivência naquele momento lá? Voltando um pouco na sua juventude, o que você aprendeu nesse momento lá que te marcou, vamos dizer assim, né? Que foi, vamos dizer, uma
uma virada de chave talvez na sua vida, né? Bom, eu casei com 17 anos, né? Então eu casei e meu pai e minha mãe já estavam de mudança para voltar para Brasília. E minhas irmãs, né? Então eu fiquei casada com 17 anos num lugar que eu gostava muito, que Porto Velho era uma cidade que eu gostava muito, mas uma vida muito diferente, né? Sim. Totalmente, né? Porque eu nunca tinha ficado longe dos meus pais e nem dos meus irmãos. E meu pai e minha mãe tinham muito aquilo, né? Criaram a gente assim, dormir fora de casa, nem pensar, né? Podia ser a melhor amiga do mundo, mas não tinha essa. Podia ir, visitar, ficar, dormir em casa. Então, para mim, assim, era eu sair de casa, né? Foi uma experiência bem forte para mim, né? Diferente. E uma coisa assim que Porto Velho sempre me marcou muito, porque como a vida lá não era fácil, faltava água, faltava luz, asfalto quase não tinha, e as pessoas que eu convivia eram pessoas assim que tinham uma carência financeira mesmo, grande, né? E aquilo tudo juntava a gente, sabe? Um pouquinho de cada um dava um pouquinho, e aí fazia a vida ficar mais... E mesmo com todas essas dificuldades, o povo era alegre, né? Muito Vamos menino. Dizer assim, a mistura da massa, mas era uma massa consistente, né? E era muitas dificuldades, né? E mesmo com as dificuldades, o povo era assim, um povo alegre e não tinha medo de enfrentar, trabalhar e buscar. Teve uma visita numa tribo de índio nesse período? Foi antes. Isso foi antes. Bom, as aventuras da minha mãe são algumas. A minha mãe é uma pessoa assim que ela se meteu numa tribo de índio porque foram falar para ela que tinha um missionário lá dentro da tribo que não estava agindo muito legal lá dentro da tribo, fazendo algumas coisas que não eram legais. Eu não sei nem por que essa notícia chegou no ouvido dela, entendeu? Eu só sei que acabou que era uma tribo dos Carintianos. Era perto de Porto Velho, não lembro assim exatamente a localização. Mas eu sei que a gente foi, aí o carro que a gente foi, fui eu, ela e minha irmã e um irmão meu que estava lá. Eu sei que a gente foi e chegou num determinado ponto, quando estava já entrando mais para a floresta, o carro quebrou e aí a gente foi andando. Aí quando nós chegamos, o carro quebrou. Também não ia chegar lá também, era a pé mesmo. É muito bom, em vez de voltar que o carro quebrou, não continua. Não, aí a gente continuou. Minha mãe desceu, tinha um motorista, foi lá para resolver o carro e ela continuou e a gente foi junto. Aí quando nós chegamos lá, antes de chegar na aldeia mesmo, eles tinham uma oca onde eles estavam chegando da caça. Eles tinham caçado macaco. Aí tinha dois panelão assim enormes num fogão a lenha, né? Fogão em termos de falar, né? Mas era 2 caldeirão. Um era só mandioca cozida e o outro era os macaquinhos cozidos lá, boiando os macaquinhos, né? Parecia assim uns fetos. E eles tinham acabado de chegar da caçada, então tinha arco e flecha e algumas espingardas assim no canto da parede, né? E aí a minha mãe olhou aquilo, né? Aí conversou lá. Eles já eram mais civilizados, falavam português, alguns deles, né? E aí as mulheres tinham um igarapé, né? Que é um córrego, um igarapé muito bonito, né? Para atravessar, para ir na tribo mesmo. Então era antes desse igarapé. E ali que eles pegavam água para lavar, para cozinhar. E aí eu não sei como foi que a minha mãe lá, conversa vai, conversa vem com os índios chamaram a gente para almoçar. E aí só que o índio falou para ela assim que primeiro comia os homens, depois as crianças, se sobrasse eram as mulheres, né?
Ah, e a minha mãe, ela tinha mania de botar a mão na cintura e apontar o dedo assim, sabe? Ela falou, não, senhor, hoje vai ser diferente. Primeiro as crianças, as mulheres, se sobrar vocês comem, né? Aí a minha irmã, que era um pouco mais medrosa, né? E eu também, vou dizer que eu não fiquei não, porque eu também arregalei os olhos, né? Falei, pronto. A minha irmã virou para mim e falou assim... A gente vai virar a janta. Agora nós já era. Pode saber que nós vamos morrer. Esses índios vão pegar essas armas aí e vão matar a gente tudinho. E eu não sei como é que a minha mãe fazia aquilo, que os índios obedeceram ela. Aí as mulheres foram junto com as crianças, se serviram as crianças, serviram elas, depois os índios comeram. E aí ela ainda botou cada um para lavar sua cumbuca lá na beira lá do Igarapé. Olha, foi uma situação assim que a gente não acreditava como é que ela fazia isso. Interessante, né? Interessante. Aí depois que a gente atravessou o Igarapé, que a gente chegou lá na tribo, aí que ela resolveu lá a história lá. Eu era muito menina, eu não sei bem direito o que foi. Eu sei que foi uma aventura mesmo. E nessa época, você era jovem, qual era o seu sonho na época? Meu sonho? Você acredita, assim, que até hoje eu paro para pensar assim, eu nunca pensei assim, que, vou casar, vou ter filho, quero casar assim, quero fazer... Não tinha esses pensamentos, não. As coisas foram acontecendo na minha vida, sabe? Porque eu era tão envolvida com isso com a minha mãe que eu achei que a minha vida ia ser sempre assim, cuidando, ajudando junto com ela, né? E fazendo as coisas e... Evitou frustrações, né? A vida, né? Nunca fiquei parada assim pensando, vou ser isso. Até teve uma época que eu pensei que eu queria fazer enfermagem, né? Primeiro eu pensei em fazer medicina para ser pediatra. Aí quando eu conheci o Edson, foi a primeira coisa que ele falou: 2 médicos juntos não vai dar certo. Eu vou pro plantão, você tá chegando do plantão. Você vai pro plantão, eu tô chegando do plantão. Que naquela época ele trabalhava no hospital, então dava muito plantão, né? Aí também não fiquei pensando muito não, sabe? Nunca programei muito assim, essa coisa assim de quero isso, quero aquilo. A vida foi acontecendo, né? E depois que eu casei, quando eu casei com eu e o Edson, a gente casou, era uma coisa que a gente tinha, nós dois. No dia que aparecer alguém para vir pra gente, a gente vai pegar sem nem pensar, né? De vir um filho pra gente. E veio mais de um, veio rápido, né? Chegaram os filhos do coração, né? E a gente sempre teve isso, nunca fomos atrás. Por isso que eu falo assim, nunca tive uma coisa assim planejada, né? Sempre confiando assim, botando na mão de Deus. Se eu achar que é para vir mais gente aqui para mim, pode mandar. O que é ser mãe? Nossa, o que é ser mãe, né? Eu não sei definir em uma palavra só, mas eu acho que ser mãe Lembrei da minha sogra, né? Que ela falava... Deixa eu ver se eu lembro como é que ela falava. Eu acho que eu não vou lembrar. Mas... Acho que ser mãe, assim, é uma dedicação, né? Eu acho que é muito mais assim, de um coração mesmo, assim, de confiança em Deus, né? De um querer bem mesmo pelo semelhante, né? De querer poder servir, de poder fazer alguma coisa para a humanidade, né? De alguma coisa que a gente possa plantar nesse planeta, né? De plantar o bem, plantar coisas boas e a gente poder
melhorar isso aqui onde a gente vive, né? Então, se a gente planta bem os filhos, né? Estamos plantando aí uma nova vida, nova esperança. Não consigo definir mãe, assim, mãe... Um conceito, né? Um conceito, né? Mas Tanta coisa, né? Tanta coisa. E tem mãe de tudo que é jeito, né? Tem mãe de tudo que é jeito. Eu não posso falar que mãe tem que ser assim, assim, assim. Porque tem mãe de tudo que é jeito e tem filho de tudo que é jeito. Tem isso, né? E mãe que ama os filhos de um jeito, os filhos amam a mãe de outro jeito, né? E a senhora estava falando, né? Falando que teve uma conversa muito boa com sua mãe, né? E tem pessoas que não têm uma convivência tão boa com a mãe, né? E às vezes fica uma coisa assim no dia a dia, pô, mas a minha mãe, não sei o quê, às vezes já é até mãe, né? O que você pode falar para esses tipos de pessoas assim? Porque eu falo assim, a pessoa pode estar ouvindo a gente falar assim, mas para ela é fácil, porque ela era amiga da mãe dela, né? Às vezes a pessoa usa esse recurso assim, né? É, verdade. Olha, assim, a minha mãe era uma pessoa muito forte, né? Minha mãe nunca foi uma pessoa assim de mimimi, né? Brincar, pegar no colinho, muito carinho, não. Ela era mais assim, muito objetiva e prática, né? Era por aqui, vamos fazer assim, você faz isso, sempre. Mas teve coisas assim que minha mãe fazia, às vezes, que eu não entendia ela, né? Às vezes ela tinha umas reações mais fortes, não comigo, mas com meus irmãos, né? E às vezes eu estranhava um pouco, né? Mas aí depois que eu fui crescendo mais um pouco, né? Meu pai e minha mãe não eram pessoas assim de muita conversa. Meu pai, então, eu sempre falo assim, meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muitos exemplos, né? Meu pai nunca foi assim de sentar e ficar assim naquela papoterapia, conversa, não, mas era um homem de exemplos assim, que não precisava nem falar, né? E minha mãe era uma pessoa mais prática, mas também não era de estar conversando, contando coisas e se lamentando, né? Mas depois que eu cresci, que eu fiquei maior, eu fui querer saber a história de vida dela. Saber como é que foi a criação do pai, da mãe dela. E ela sofreu algumas coisas, sabe? Que o pai dela não era uma pessoa muito fácil. E aí eu comecei a entender algumas coisas dela. Algumas reações, às vezes, que ela tinha que eu não entendia. Eu fui entender. Porque ela teve uma história de vida que não foi muito fácil, por causa do pai dela. E a mãe foi muito submissa, aceitou algumas coisas que ela, na época, assim, fez ela sofrer muito, né? E com isso eu fui entendendo, né? Então, eu tenho falado para algumas pessoas que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a mãe, com o pai, né? Aqui é mais de mãe para mãe, né? Sim. E eu tenho falado, vai procurar saber a história da sua mãe, vai procurar saber a história da sua avó, porque é uma sequência, por isso que eu estou falando, né? Os meus filhos, eu quero que eles façam melhores do que eu, para os meus netos fazer melhor do que eles. E eu estou procurando fazer algumas coisas melhores que minha mãe fez, mas eu estou fazendo entendendo por que ela fez algumas coisas. Porque ela também não teve essa oportunidade de poder ter se limpado de algumas coisas do pai, com o pai dela, com a mãe. Ela não teve essa oportunidade, né? Eu tô tendo, graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de ver algumas coisas que ela passou e que eu não quis passar para meus filhos. Procurei fazer diferente, mas eu entendi ela também. Então eu fui ver a história do pai, da mãe dela, né? Inclusive da sogra dela, que a sogra dela, que na verdade foi a mãe dela, ela sempre falava isso, a minha sogra foi a minha mãe. Ela encontrou alguém, né? Mas ficou uma marca nela de situações que ela viveu. Então as pessoas têm que também parar para pensar, né? Se minha vida com a minha mãe não é fácil, como é que foi a vida da minha mãe com a mãe dela, né?
Pra gente poder ir melhorando, né? E sair um pouco do vitimismo, né? Exatamente. E é isso, né? Porque minha mãe não foi boa comigo, não vou ser boa com meus filhos. Até posso, né? Eu vejo até gente que diz que minha mãe não foi boa comigo, mas é até melhor com os filhos, né? Mas isso de recuperar esse resgate com os pais é muito importante, né? Pra gente ir melhorando. Eu até brinco lá em casa, depois que eu tornei pai, né? A minha mãe se tornou avó. Aí eu chego na casa dela, aí eu entro no portão com meu filho, ela pega ele e já... Oi, mãe. Ela, oi. Às vezes eu me apresento. Oi, mãe. Eu sou o Vitor, sou filho e tal. Filho. Lembra de mim? Acontece. O que é a vida para você? O que é a vida, né? Eu não sou muito poética, não, nem muito romântica. Mas fale de coração. A vida é superação, né? Para mim, a vida é superação. É você enfrentar, superar as dificuldades, vencer, né? Então, a vida... Eu tive até um tempo, assim, a vida bem tranquila. E depois a vida foi mostrando, né? Que a gente vai amadurecendo, tendo que ver algumas coisas, né? Vai levando umas de lá, uns trancos de cá, outros de lá, mas vamos superando, né? Não é muito fácil, mas a vida, eu acho que é assim, a gente superar as dificuldades, né? Vencer. Eu procuro não ficar muito... Diz que a gente pode se encostar no barranco, né? Tem hora que dá uma vontade, né? Encostar no barranco e ficar ali. Mas a vida não deixa, né? As coisas vão acontecendo, os filhos vão precisando, os netos, os amigos, os vizinhos, parentes. E é isso aí, a vida, né? A vida é forte, né? É forte. E o ser humano? O ser humano. Bichinho difícil. Ô, pessoalzinho custoso. Tem uns que são até bons, assim. Tem uns bonzinhos. Mas o ser humano é feito para auxiliar a gente a evoluir, né? Nós mesmos, né? Somos ser humano, pessoas ligadas a pessoas, né? E temos que encontrar um jeito de viver, achar bom, superar. Entre erros e acertos, né? Vamos indo. Entre erros e acertos. É isso aí. Bé, tem algumas mães de primeira viagem que sempre fazem algumas perguntas. Eu tenho certeza que provavelmente elas devem estar assistindo isso aqui, se perguntando e querendo ter a oportunidade de perguntar para a senhora, assim, algumas coisas assim, dali do dia a dia, né? Por exemplo, rotina do sono. Era uma coisa que a senhora pensava, vai dormir tal horário, porque hoje em dia tem milhares de técnicas, né? Nossa. É um negócio assim que... É um negócio assim impressionante. Eu tô impressionada com essas coisas que lá em casa eu vejo o povo lá nas internets, né? Rotina do sonho, rotina de não sei o quê. E cada técnica, né? Não sei nem mais os nomes de alimentação, né? Eu fiz assim, eu segui muito primeiro o que minha mãe falava, né? E também, assim, como eu tive muito menino um atrás do outro, não dava tempo muito de pensar, vou fazer isso, vai ser assim, vai ser assado, né? Agora, a rotina é uma coisa interessante, né? Até na vida adulta, né? É importante a rotina, né? E se você coloca a rotina, porque se você não tem uma rotina, com certeza seu filho não vai ter, né? Se você não tem uma hora para acordar, uma hora para se alimentar, uma hora para dormir, o filho entra numa rotina que quer acompanhar, né? Essa história de ficar, meu filho só dorme 10, 11 horas da noite, por que será? Você dorme cedo, você desliga a televisão cedo, desliga o celular cedo, né? Rotina é isso. Eu sempre tive muita rotina na vida. Meu pai foi uma pessoa de muita rotina, ele e minha mãe, né? Então, acordar cedo,
Primeira coisa que você faz quando você acorda, arruma a cama. Dali você já põe uma direção na vida, né? Já levantei, arrumei a cama. E eu tinha que ter uma rotina muito, muito certinha, era muito menino. Se eu não tivesse aquela rotina certinha, como é que eu dava conta de estar no horário na escola para deixar eles na escola? Chegava em casa, a alimentação já estava pronta. Como é que era esse negócio de, com 9 filhos ali, conseguir chegar no horário da escola? Sempre cheguei, graças a Deus. Como é que era isso? Eles reclamam que às vezes eu atrasava para buscar, mas não era porque eu atrasava, porque era um carro só. Aí eu tinha que pegar o Edson também no consultório. Às vezes lá no consultório demorava. Aí pegava eles, ia para casa, voltava para dar almoço. Aí vai para uma natação, vai para não sei o quê, leva para lá, né? Então, se você não estabelece assim os horários certinho, eu sempre gostei de acordar cedo e dormir cedo. Até hoje eu durmo cedo e acordo cedo. E eu sempre tive isso com eles, né? 8h30, tava todo mundo dormindo lá em casa, até grandinho, até adolescente. Não tinha muito isso de faço a hora que quero, como a hora que quero. Uma coisa que a gente conseguiu fazer durante muito tempo foi almoçar todo mundo junto. Isso é muito bom. Eu achei que isso fez muito bem pra gente, sabe? O Edson pegava os meninos na escola, chegava, sentava todo mundo, fazia uma oração, né? E a gente almoçava junto. Isso é uma coisa importante na vida da gente. Quando o Edson não podia, eu fazia isso com eles, mas sempre procuramos fazer junto isso, sabe? Isso da rotina é muito, muito importante. Ainda mais essa questão que eu fico vendo muito é como os pais não estão botando horário nos filhos, né? De acordar cedo, de dormir cedo. Ah, meu filho não gosta de acordar cedo, não gosta de dormir cedo. É isso que eu ia perguntar, porque tem mãe, né? E pai também, pais, né? Assim que... Não, meu filho, ele... Assim, criança tem nem 1 ano, ele já tem toda uma personalidade. É incrível. Né? Como é que é? Porque assim, eu busquei, lá em casa a gente encontrar uma rotina, né? Para facilitar a vida também, Tem né? que Porque, ter. assim, eu tô servindo agora o meu filho, né? Que eu preciso servir a ele para ele crescer. Então, assim, ele tem que estar no ritmo da nossa vida, né? Com certeza. Com certeza. Isso daí... Olha, pra você ver, tudo bem que vamos dizer assim, que meu pai era bem disciplinado, ele e minha mãe, né? A gente queria ir para o clube, né? Que tinha o clube do exército, a gente ainda era criança, eu era criança ainda, meus irmãos também. No domingo, a gente acordava cedo, porque naquela época não tinha essa facilidade, né? De ter uma pessoa para trabalhar em casa, minha mãe não tinha. Era a gente que ajudava e meu pai. Tem que fazer as tarefas, cara. Aí, antes de ir pro clube, ele falava assim, vocês vão pro clube. Mas antes de ir, nós vamos acordar, deixar a casa arrumada, os banheiros lavados. Minha mãe adiantava o almoço já. Quando a gente saía de casa, estava tudo em ordem. Aí, ia pro clube, ficava, 12h30, saía do clube, voltava para casa, aí o almoço já estava praticamente pronto, almoçava, a gente arrumava a cozinha, que era muito filho também. Sim. Cada um tinha seus dias na cozinha, né? Uma função, que isso é uma outra coisa fundamental dentro de casa. E traz organização, né? Traz organização, botar os filhos para ajudar. Eu, por exemplo, eu só fui ter uma pessoa para me ajudar quando eu tive meu 6º filho. Nossa. Que aí que eu tinha uma pessoa para me ajudar. Mas eu já tinha os mais velhos que iam para a escola, quer dizer, já tinha a rotina de escola, de dever de casa, disso tudo, né? Acordava cedo, cada um fazia sua cama, deixava o quarto arrumado. Mesmo os pequenininhos, eu tinha um banquinho na cozinha para os menores enxugar a louça, um lavava, o outro enxaguava, o outro enxugava, o outro guardava. É muito menino, né? Tem tarefa para todo mundo, né? Nunca, eu falo assim, eu nunca me abaixei para pegar um short, uma cueca de menino, não. O cesto tá aqui, eu já lavo, não é possível que vocês não possam botar nem dentro do cesto. E a alimentação? Os meninos comendo o que quer? Eu sou meio enjoada com isso até hoje. Eu reclamo muito com as mães isso, né? Esse negócio de
de ficar perguntando o que você quer. Você quer arrozinho ou você quer cenourinha? Ah, meu Deus do céu. Eu preciso melhorar muito. Eu sou enjoada com isso, né? Lá em casa, os meninos já eram maiorzinhos, tinha uns 10 anos, eu ainda fazia o prato de cada um, porque não tinha que escolher nada, era o que estava na mesa. Você vai comer o que está na mesa, não tem essa. Aí teve uma época que eles começaram a enjoar muito de comer salada. Aí o que eu fiz? Eu botava os 7 pratos, o Marcelo ainda não estava comigo. Eu botava 7 pratinhos e botava salada. Primeiro só a salada. Porque se botasse tudo junto, aí eles queriam me enrolar para comer pouquinho salada. Aí eu botava só prato de salada. Primeiro comia a salada, aí depois tirava os pratos, aí botava a comida quente, arroz, feijão, uma carne, um frango, o que fosse lá. Para chegar na carne tinha que passar pela salada. Eu tinha que passar pela salada. Eu passei por isso também. Isso é uma boa, né? Ixi. Fazia, dava um trabalhinho, mas eu fazia, né? E eu acho que, assim, que hoje em dia, assim, é muita conversa, né? Muita conversa. Tem que explicar muito, tem que conversar muito com menino pequeno de 1, 2, 3 anos de idade. Os meninos parecem com anemia, os meninos parecem com isso, com aquilo. Tudo alimentação, né? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu sempre fui muito prática, né? Também não dava muito tempo para ser muito cheio de conversa, né? Mas eu, até com meus netos, hoje em dia, eu ainda procuro, quando eles estão comigo mesmo, eu procuro fazer o que tem. Vai comer o que tem, põe no prato e come o que tem mesmo. E na formação dos filhos, né? Como é que a senhora pensava em atividades? Escola, uma natação, né? Porque hoje em dia tem diversas atividades e às vezes tem pais e mães que colocam o filho em muitas atividades, com babá e com não sei o quê. Como é que a senhora fazia? Olha, o desenvolvimento da criança, né? Eu sempre procurei assim, eu sempre tive uma coisa assim, nadar, todo mundo vai aprender a nadar. Eu não quero passar nenhum sufoco na vida, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu fiz mesmo. Botei logo, isso foi a primeira coisa que eu fiz, vai aprender a nadar. Aí, aprender a nadar, eu já fico mais tranquila, né? Outras atividades é quando a gente estava podendo, né? Porque é aquilo, né? Nem sempre o dinheiro dava para fazer muita coisa, né? Então, fazia do jeito que podia. Algumas coisas assim, depois a gente pelejou também para aprender o inglês, né? Que era importante, o tal do inglês, né? É tanta coisa, né? Que tem que ter um aparelho nos dentes. Os meus são tortos até hoje. Aí vão inventando, né? Tem que ter um óculos, né? Ave Maria, era muita coisa, né? Mas aí aconteceu que teve uma época que dizem que ainda tem. A UNB, ali, o CO, né? Uhum. Tinha uma atividade que era 2 vezes na semana, que era de 2 às 6 da tarde. Aí a criança, que era um treinamento para o pessoal que estava fazendo educação física. Os professores faziam como se fosse estágio para os alunos, né? E aí era muito bom, porque era muito barato, né? Ainda levava os meus 7, ainda levava mais 2. Pegava no caminho os agregados. E pagava assim de 6 meses, um valor bem pequeno. E lá foi uma coisa boa, porque aí podia fazer natação, podia fazer tênis, podia fazer ginástica olímpica. Só que não era um lugar que fosse assim de evolução, né? Porque fazia 6 meses, treinava aqueles alunos, aí vinha outros alunos. Era o básico. Era o básico, né? Mas eles aprenderam xadrez, que tinha xadrez lá. Então eles ficavam assim de 2 às 6 lá. 2 vezes na semana já me facilitava muito, né? E era todo mundo no mesmo lugar. Né? Deu-se o jeito, não deu? Dei. Eu acho que é por aí, né? Agora... As mães,
às vezes o que eu vejo é babá pra tudo. Demais. Babá pra tudo, gosta de falar das coisas, como tem que ser, mas tem babá que faz tudo. Aí fica mais fácil, né? Eu não tô falando, não sou contra não, mas vai aquele lado que nós falamos, qual a ligação que eu quero com os meus filhos? Exatamente. Qual a ligação que eu quero com os meus filhos? Isso é importante. Mas o importante, eu acho que de tudo, assim, se a gente conseguir pelo menos almoçar junto com os filhos da gente, que é um momento para poder conversar com eles, né? Eu sei que a vida do povo tá muito corrida, né? Mas se a gente não procurar um jeito, aí o tempo vai engolindo, né? Você acha que laranja podre no meio das boas, as outras ficam podres também? Eu falo isso por companhia de amigos, de filhos. Depois que cresce ali e tal. Na adolescência, principalmente. Então, como que você trabalhou isso aí? Então, eu já tive um que não foi boa companhia, né? Não sei se ele era laranja podre, mas que ele não foi boa companhia. Eu até... uma mãe ficou chateada comigo. Meu filho tá bem amigo do seu. Eu digo, olha, cuidado. Meu filho não tá boa companhia, não. Você presta atenção, tô te avisando. Se eu fosse você, não deixaria o seu filho com o meu. Não deixaria. Neste momento, não. Né? Pode ser que daqui a um tempo mais eu até te fale. Ela ficou meio chateada comigo, mas eu tinha que falar, né? Que não tava boa companhia mesmo, né? Esse papo, meu filho tá em mais companhia. Sempre é os outros, né? Sempre. Nunca é o nosso. Eu concordo. Mas esse era o meu mesmo. Mas hoje tá ótimo, viu? Tá ótimo. Você conhece a peça, cara, a figura. Um cara muito família, muito pai. Muito querido. Responsável. Um filho muito querido meu. Com certeza. Eu não vou revelar só o nome dele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém imagina. E quem souber não coloca no comentário. Não, por favor. Ficar quieto. Mas meu pai falava que a mãe dele, às vezes, era chamada na escola, né? Porque ela era filha de 4 homens, né? A época do movimento hippie, né? Então, os caras ferveram nessa época, né? Aí, quando ela chamava na escola e ela defendia os meninos, ele e os irmãos dele, né, meus tios, assim, não, meu filho é santo. Meu filho é santo. Aí chegava em casa, pendurava de cabeça para baixo. Eu achava interessante, assim, que ele ficava meio que em choque, assim, porque ela chegava lá, defendia eles com tudo. E chegava em casa pá! Né? Então, assim, cada mãe tem uma forma, né, de cuidar, de lidar, né? Mas a gente tem que sempre estar desconfiada, viu? É uma coisa que eu sempre falei para meus filhos, vocês não preocupem em desconfiar de vocês, não, que vocês ainda são pequenos, para deixar que eu desconfio. Baculejo em mochila, em armário, sempre dei. Esse trem de privacidade lá em casa nunca existiu. Nunca teve. E eu acho que eu não me arrependo. E falo com minhas filhas, baculeja, olha, porque é o mundo, né? É a vida, cada um é de um jeito, né? E mesmo eu fazendo isso tudo, eu sei que ainda fui passada a perna para trás algumas vezes. Fiquei sabendo só depois. Mas esse é o zelo, né? O zelo da mãe, né? Da mãe nasce o carinho, mas também a responsabilidade de saber para a mãe não chorar lá na frente. Lá na frente. Você fazia o que tinha que fazer e faz às vezes o que tem que fazer, né? Tem que fazer. Eu vejo algumas famílias um pouco fugindo das responsabilidades, né? Mas filho não é brincadeira não. Na adolescência ali. Trabalho. Aí que a gente vai conhecer os filhos, né? Que as mães ficam assim muito com o menino de 5 anos. Nossa, ele é ótimo, ele é isso, ele é aquilo. Mas depois mesmo, quando chega na adolescência, que a gente vai saber quem é o cidadão mesmo. Quando dá liberdade, né, pro filho, né? Porque é fácil, tá ali dentro de casa. E aí é que ele realmente vai mostrar quem ele é. Porque enquanto é criança, tá ali, brinca, já mostra as garrinhas, né? Que tem uns que já mostram algumas coisas, né? Desde novinho. Mas assim, o temperamento mesmo, a emoção, é na adolescência mesmo. Porque aí
mexe hormônio, muda muito, né? E aí que mostra mesmo. Aí que você tem aquele ditado, né? Não pode desistir do filho. A senhora teve falando de servir, né, as pessoas e também de ter uma vida simples, né? Viver com o que tem, né? Me lembra muito Deus, né? O que é Deus para a senhora? Que é Deus. É aonde eu me seguro para seguir em frente nesse planeta aqui. É em Deus, né? Acredito que realmente, se a gente não tiver essa confiança, saber para quem pedir, né? Tem que ter um superior na vida da gente, né? E eu fui criada assim, meu pai é um ateu, né? O cara do coração maravilhoso, mas ateu. Nunca vi meu pai falar, ai meu Deus. Mas do outro lado, a minha mãe era tudo que era religião, ela acreditava. Então minha mãe assim, Deus, Jesus, um monte de santo, comunhão espírita. Minha mãe ia à igreja, ia para comunhão espírita. Então ela tinha uma fé muito grande, uma confiança, né? Enquanto meu pai não tinha, mas ao mesmo tempo uma pessoa de um coração assim, de uma bondade incrível, né? Pegar mais 3 depois de 9, pegar mais 3 não é qualquer um, né? É só o amor de Deus estava presente. O amor de Deus estava presente, eu não tenho dúvida, né? E eu acho que isso, assim, da família, né? Que dá essa força para a gente acreditar em Deus, ter essa confiança. Porque se não tiver... É o que eu falo muito para meus filhos. Não querem seguir minha religião, mas tem que ter uma religião. Tem que acreditar num Deus. Porque a vida aqui nesse planeta, sem acreditar num superior, num Deus, que a pessoa achar que pode chamar, né, na força superior, em Jesus, em Maria, tem que ter essa confiança para poder viver aqui. Senão já não é fácil. Sem isso, para mim, eu estudei em escola católica, né? Sim. Maria Auxiliadora. Nossa, eu era encantada lá com uma imagem de Nossa Senhora. Ficava olhando. Nem imaginava muita coisa, não, era só olhar mesmo. Então a gente tem que ter essa confiança, né? Tem que ter essa crença. A minha mãe, ela sempre, no dia a dia, né, ela falava de Nossa Senhora, né? Assim, comparando com meu pai, né? Meu pai não fala tanto, né, de Nossa Senhora. Eu sinto que as mães têm uma ligação maior. Tem. Né? Como é que é essa ligação com a Nossa Senhora, essa força da Nossa Senhora? Acho que essa ligação vem muito, assim, porque Nossa Senhora foi mãe também, né? E sofreu com seu filho, né? Esteve junto dele até o último minuto, né, da vida dele aqui. E eu acho que isso faz essa ligação, né? Saber para quem pedir. Eu mesmo peço muito. Nossa Senhora. Nossa Senhora aí, ó. Nossa Viu? Senhora. Eu peço muito, porque me dá inspiração, me dá força, resistência, né? Para poder... É isso que eu estava falando, ter essa intuição de saber o que eles estão precisando, aonde eu posso auxiliar. Eu sei que eu não posso resolver tudo, que cada um tem sua história, tem sua caminhada, né? A gente pode estar perto, né? Nem que seja um abraço, um apoio moral, porque a gente sabe que todo mundo... Eu estou cruzando algumas coisas, eu sei que meus filhos vão ter que cruzar também, né? E eu rezo muito. Eu rezo muito. Béia, foi uma satisfação tê-la aqui. Para mim foi uma alegria ouvir palavras inspiradoras, os desafios que você já enfrentou e enfrenta, né? Na vida todo dia a gente, quando o sol nasce, a gente tem desafios, né? Situações onde que a gente tem que aprender e conviver e buscar alegria, porque a alegria eu acho que motiva a gente, alegria que traz pra gente uma perseverança, né? De
de encontrar realmente as coisas boas das nossas vidas, porque a gente tem que buscar, né? Coisas boas nas nossas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E aí vai dos nossos amigos, é isso que a gente busca. E me senti bem aqui com as palavras, com o seu depoimento. Foi bem bom aqui, tê-la aqui e ouvido essas palavras que vieram do coração. Foi muito bonito isso para mim e acredito que pro Vitor também. A gente conhece a senhora há um bom tempo já, né? O Vitor desde muito tempo já, né? Vitor? Acho que desde a barriga, né? Eu acho que sim, Eu acho que sim. Já era feio desde pequenininho e continua feio. Né? Ó, eu vou te dizer uma coisa. Minha mãe isso? nunca falou Nunca isso. pode. Isso que eu quis trazer, o amor de mãe. Como que é importante. Eu tive uma que quando nasceu que eu olhei e digo, meu Deus, mas como é feinha. Ainda falei assim, fiquei olhando, perguntei pro Edson, é minha mesmo essa? Mas depois ficou tão linda. Ela sabe, eu tô falando aqui porque ela sabe. É o patinho feio que virou o cisne. Eu nunca tive problema de achar meus filhos feinhos, outros mais bonitinhos. Né? Quando eu nasci com o nariz assim, né? Por causa da barriga, né? Aí meu pai, nossa senhora, esse menino vai ser feio. Aí minha mãe, não, que isso, é tão bonitinho. Aí ele, meu Deus. Aí depois voltou, assim, um pouco abaixou demais, mas assim... Minha sogra ficava brava comigo, porque o Davi parecia um bichinho de goiaba, aqueles bichos de goiaba branquinho. Aí o cara, parece vendendo picolé uma vez na praia, e passou, o Davi tava lá, branquinho assim, parecendo realmente um bichinho de goiaba. O bichinho de goiaba aí, meu bichinho de goiaba, conversa. Meu neto que não é nenhum bicho de goiaba não, rapaz. É bicho de goiaba. Mas é isso, velho. Valeu. Também agradecer a vocês. Eu depois que eu aceitei, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá? Sou nem filósofa, não fico nem filosofando, sou muito de filosofar, sou muito de fazer, né? Você era uma filósofa da vida. Que chique. Mas agradecer aí. Eu vim mesmo porque eu gosto muito de vocês dois, viu? Isso. Olha, aí, pode saber que eu gosto de você, viu? Ficamos gratos aí. Agradecemos também ao nosso patrocínio, nosso apoiador de primeiro, o Fibo, né, Vitor? Exatamente. Então tá na descrição do link para você receber os benefícios do Fibo, né? Só se inscrever gratuitamente para usar essa plataforma que é fantástica. Então você que tá com seu filho estudando, quer que ele vença na vida, o Fibo é uma excelente ferramenta. E quando o Fábio Gabriel, vamos chamar a Béia, eu falei, cara, acho que ela não vai aceitar. Pensei, acho que ela vai aceitar não. Mas eu falei, não, convida aí. Aí quando ele falou que a senhora aceitou, eu falei, nossa. Por isso que é importante tratar as pessoas bem, viu, gente? Por isso que é importante. Eu sempre tratei a Béia muito bem, não foi, Béia? Sempre me obedeceu. Sempre, verdade. E ela me obedeceu e está aqui hoje. Você vê como são as coisas. Gente, na capital federal, no coração do Brasil, mais um Lamparina Cast, um episódio super especial, hoje em comemoração, digamos, ao Dia das Mães, que todo dia é Dia da Mãe, chamamos assim, né? Foi criado comercialmente isso, mas na verdade todo dia é o Dia da Mãe. Aquela que tem o carinho, aquela que tem a atenção, aquela que tem o amor. Então, cuide da sua mãe, com zelo e carinho. E se você clicou nesse podcast para receber, achando que ia ter alguma forma de como ser uma boa mãe, né, como ser uma boa filha, a gente buscou trazer como é que a pessoa pensa. Se você começar a pensar por isso, assistindo esse episódio, vai poder aprender tanto de coisa com pessoa experiente, né? Eu acho que a gente trouxe uma pessoa experiente, tem seus filhos, tem seus desafios, tem suas vitórias, né? Então, importante a gente... Se você conseguir aprender alguma coisa, eu acho que já vai estar valendo, né? Então, quero agradecer a senhora pela oportunidade. Também quero dizer para minha mãe que eu gosto muito da senhora e que eu possa ser sempre um bom filho para a senhora, tá? E quero dizer para a senhora também que eu considero um filho seu também. Ah, com certeza. Um abraço para as mães de todo o Brasil que nos acompanham aí. Um abraço a todos.